Vamos lá, mais uma. Ó. Ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam um posicionamento filosófico divergente em relação ao que o empirismo moderno foi, em grande parte, condicionado por dois dogmas. Empirismo tem a ver com experiência. Ele vai dizer, um deles é a crença certa na divisão fundamental entre verdades analíticas, ou fundadas em significados independentes de questões de fato, e verdades sintéticas, ou fundadas em fatos. O outro dogma é o reducionismo, a crença de que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico, sobre termos que se referem à experiência imediata. Beleza. Questão difícil, tá? Acertaram essa ou errou essa? Tese 1. Somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Essa é a primeira tese. Enunciados que não podem, em princípio, estar fundamentados pela experiência são carentes de significados. Então, eles estão definindo regras. Regras de como deve ser feito o enunciado. 2. As ciências empíricas usam somente o conteúdo empírico da realidade. 3. A filosofia usa um conceito não empírico da realidade. Opa, então ele está definindo. Enquanto a ciência usam apenas conceitos empíricos baseados na experiência, a filosofia usa conceitos não empíricos. Beleza. Questão extremamente difícil. Né? Questão difícil de filosofia, na grande maioria. O que ela vai dizer pra gente, ó? Ao comparar os textos, conclui-se que apresenta um posicionamento filosófico divergente em relação ao quê? Aí você vai ter que parar, você vai ter que olhar para esse texto e você vai pensar, o que esses textos estão divergindo? Bom, eles estão divergindo sobre o mesmo conceito de empirismo, eles estão falando sobre relações empíricas. Qual que é a nuance que esse texto está trazendo? Ele traz dogmas do empirismo. Nas nuances, olha só, o outro dogma é o reducionismo, a crença que todo enunciado significativo é equivalente a algum construto lógico. Ou seja, isso aqui, basicamente, já é uma dedução. Você deduz que todo enunciado é significativo, mas nem todo é assim, né? Aqui ele está falando, basicamente, sobre o quê? Sobre texto. A tese 1 vai dizer, somente os enunciados que possuem conteúdo factual são teoricamente significativos. Então, olha só, eles estão contrapondo em tipos de enunciado, em formas de escrita, ou até mesmo se eu pudesse dizer sobre o que é relevante ou o que não é. Tá? Sobre o que é relevante e o que não é. É quase uma filosofia do ponto de vista contemporâneo, mas uma filosofia já pautada na linguagem. Uma filosofia já mais pautada na língua, na expressão. Sobre o que vai ser considerado relevante dentro dos fundamentos. Sobre como que a gente deve escrever para isso ser relevante. Sobre a definição. Sobre o que vai se basear em ciência e experiência e sobre o que vai se basear em conceitos que não são empíricos, conceitos que não são baseados na experiência. Tá? Dentro até desse momento aqui, para você poder acertar essa questão, tá? Eu diria até o seguinte para você. Pensa comigo. Filosofia é considerado ciência quando a gente vai dizer, dando os fundamentos? A filosofia contemporânea ela vai trazer até esse grande ponto. O que é validado? O que é considerado? Muitas vezes, tem gente que vai colocar que cursos de humanas são mais fáceis do que cursos de exatas. Porque imagine que o curso de exatas ele é aprovado na prática. Ele tem experiência na prática. Você consegue provar ali as concepções da física e tudo mais, você vai fazendo experimentos. Tá entendendo a lógica? Só que aqui ele está dizendo sobre alguns fundamentos. Que tipo de enunciado é significativo? O que eu posso considerar como conteúdo? Que tipo de enunciado eu preciso ter experiência ou não preciso? A ciência, ela é pautada num conteúdo baseado na experiência, mas a filosofia não. E aí justamente esse vai entrar o ponto da filosofia contemporânea e alguns fundamentos. Porque dentro de alguns autores até pode trazer. Digamos que um autor, ele vai lá e estuda uma sociedade e as relações dentro de uma sociedade, tá? E ele escreve uma teoria. Como aquela mulher que eu citei para você, do cabelo colorido, que usa um óculos ali, digamos um tempo, se eu fosse usar esse exemplo de uma socióloga. E aí, dentro da argumentação, vão dizer, tá, mas você não mora, você não troca tiro dentro de uma favela. Mas daí você está colocando que a concepção da construção sociológica, de uma análise sociológica e filosófica, necessita de um empirismo. Só que a filosofia usa um conceito não empírico na realidade. Ou seja, eu não preciso ter vivenciado na prática repetidas vezes para poder fundamentar uma ideia. Inclusive, quando eu saio daquela visão, e é o que Marx, Émile Durkheim, entre outros, vão dizer na sociologia, para você conseguir fazer uma análise sociológica e filosófica, muitas vezes você vai ter que olhar de fora sem um viés. E aí você constrói filosofia.
Doideira, né? Como é difícil chegar nessa conclusão a partir desse texto. É difícil. Então, eu tô aqui, isso aqui não tá explícito no texto. Eu tô te explicando, tá? Aqui a visão do texto, que é difícil você chegar nessa conclusão. Mas aí você entende, agora eu tô começando a entender o fundamento. E ele vai dizer, ó, ao comparar os textos, conclui-se que eles apresentam um posicionamento filosófico diferente sobre o quê? Sobre o estatuto epistemológico da linguagem. Agora, olha só, estatuto, o que seria? O estatuto seria basicamente uma regra, como se fosse um fundamento, né? Ó, passo 1, 2, 3, é o estatuto. O que seria a epistemologia? Seria a origem. Ou seja, o papel. Aqui, basicamente, os textos divergem sobre o papel da linguagem, sobre a origem da linguagem, sobre o uso dessa linguagem. Quase uma questão de linguagens. Quase uma questão de linguagens. Enquanto um fundamenta, olha só, o empirismo moderno foi em grande parte condicionado por dois dogmas. Um deles, a crença de certa divisão fundamental entre verdades analíticas ou fundadas em significados independentes, ou seja, eles estão discutindo sobre como isso vai ser visto, escrito e reproduzido. O outro já traz uma outra visão de como isso deve ser escrito, né, lido e reproduzido. Então são estatutos que estão determinando basicamente o papel, o significado da linguagem. Tá? Mas é difícil. Beleza? Agora, olha só. Letra B. Alicerce estruturado na moralidade. O texto, mais uma vez, toda vez que fala de moral, ele não está falando sobre ética, tá? É mais um conceito. Na última questão, eu falei para você sobre a filosofia contemporânea, tá? Ela não está tão preocupada tanto nessa questão de ética. Porque o que é ético e moral? O que é ético e moral depende muitas vezes da tua cultura. Então é difícil definir o que é ético e o que é moral. É difícil, entende? Não é pautar na moralidade. Esses filósofos eles não estão pautando na moralidade. Inclusive, eles vão dizer que existe um relativismo moral. Porque isso vai depender da cultura que você está inserido. Tá? Letra C. Conteúdo essencial da metafísica. Mais uma vez, metafísica pode ser resposta, mas posicionamento filosófico diferente. Eu estou falando de uma filosofia mais contemporânea. Ó. O empirismo moderno ou uma ideia mais contemporânea, não tão contemporânea, né? Seria uma filosofia mais moderna, mas chegando já mais próximo da contemporaneidade, né? Uma filosofia que quebra essa ideia um pouquinho da metafísica e chega mais próximo do físico, do real, da linguagem, do mundo real, e não do transcendente. Princípio constitutivo da ontologia. Aí é o grande cuidado. Nós temos dois termos importantes, a epistemologia e a ontologia. A epistemologia, ela estuda a origem do conhecimento. Ou seja, de onde vem o conhecimento? A origem da linguagem. Então, o estatuto epistemológico é a mesma coisa. A gente tem a epistemologia, que trabalha com a origem do conhecimento, como é que aprendemos as coisas, e que nós temos o estatuto epistemológico da linguagem, ou seja, como aprendemos e como reproduzimos, como usamos a linguagem. Não é ontologia, porque ontologia envolve o estudo do ser. Aqui eu estaria analisando basicamente o que define o ser, de onde vem o ser, né? Um estudo mais ontológico vai definir, por exemplo, se o ser é bom, se o ser é mau, entendeu? São mais os contratualistas. Letra E. Domínio reflexivo da estética. Toda vez que a questão fala sobre estética, ela está falando sobre bonito e feio, tá? Bonito e feio. Mas em nenhum momento do texto existe uma discussão sobre o bonito e feio. Então, por eliminação, você teria que eliminar. Tá? Teria que eliminar. Beleza? Essa aqui foi a mais difícil da prova, né? Essa questão, ela teve uma TRI de 1.600, né? Nada a ver, né? Porque humanas, geralmente, ela vai de 450 a dificuldade até 750, tá? 750, 780 ali a dificuldade, né? Só que essa questão, ela teve uma dificuldade de 1.600. Entendeu? Então, ela quase, teoricamente, não sei se ela valeria quase zero, assim, no fundamento, não sei, né? Se o cara que acertou 44, tiraria muito próximo de 45, quem errou só essa, né? Porque ela foi a questão mais difícil da prova, tá? Ela foi a questão mais difícil da prova. Em geral, toda a questão de filosofia vai estar entre as mais difíceis, né? Das 5 mais difíceis, as 5 são de filosofia? Conferem aí. Das 5 mais difíceis, as 5 são de filosofia. Praticamente. Por isso que eu tô batendo muito mais nisso, porque eu tô gastando bastante tempo em filosofia hoje, tá? Porque se você vai errar alguma coisa no domingo, provavelmente vai ser filosofia, porque é as mais difíceis.
Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.